Tratar um pouco com vocês agora a respeito da questão relacionada com duas áreas que são muito parecidas. A primeira da informação genética codificada e a outra está relacionada com a própria origem da vida, porque as duas andam juntas. Vai ser possível responder algumas perguntas sobre isso. Eu fico assim muito impressionado em ver como muitas vezes, como cristãos conhecem muito pouco do livro das obras de Deus, que é a natureza. Foi Deus quem criou a natureza e é fascinante nós podemos estudar esse livro dele. Lá no Salmo 139, o salmista Davi diz algo espetacular. Ele fala assim, que nós fomos feitos de uma forma assombrosamente maravilhosa. Estou tentando acertar minha orelha em relação ao microfone. É que eu não consigo mudar a orelha ainda, estou mudando o microfone. Então, e o salmista nos diz que nós somos feitos de uma forma assombrosamente maravilhosa. A maioria das pessoas não tem a menor noção do que isso significa, a menos que você estude a parte de citologia, a menos que você estude a parte relacionada com informação genética codificada, e a lista vai. Daí fica interessante a coisa. Então é muito legal a gente poder estudar um pouquinho esse outro lado, que é o livro das obras de Deus. Muita gente chega para mim e fala assim, isso é coisa que você está criando, é coisa da sua cabeça. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite, não há linguagem, nem há palavras deles, não se ouve som nenhum, e a lista vai. E a hora que chega lá no verso 7 ele muda, ele diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, percebe? Você tem os dois livros ali no Salmo 19. Você tem o livro das palavras de Deus, tem o livro das obras de Deus. E há uma necessidade de nós sabermos ler os dois livros. É por isso que dentro do cristianismo hoje eu fico assim um pouco pesaroso em perceber que poucos cristãos se interessam pelo livro das obras de Deus. Eu até gosto de zoar um pouquinho, faz bem para a saúde mental a gente fazer isso aí, que é bem legal. Eu digo o seguinte, sabe aquele dia que o Senhor Deus for criar novos céus e nova terra? Ele vai criar assim, colocar uma arquibancada espetacular para todos os seus filhos poderem ver. Adivinha quem vai sentar na primeira fila? Físicos, químicos, biólogos, matemáticos, só nós estamos interessados nessas coisas. Pode ir, o pessoal do louvor vai estar preparando, ensaiando lá atrás, vai ter um monte de coisa assim. Só zoeira com o pessoal do louvor, tá? Não, mas já imaginou Deus criando novos céus e nova terra? Você vai estar interessado em saber se vai ser feito de prótons, nêutrons, elétrons, se vai ter quarks, se vai ter neutrino, se vai ter pi mesons, se as forças de interação vão ser as mesmas, percebe? A maior parte das pessoas, não, novos céus e nova terra, tá bom demais a conta. Aí, senta lá atrás. Então vai ser uma coisa assim bem interessante. Então eu quero tratar um pouquinho com vocês nesses minutos, falando a respeito da informação codificada. Para a gente aprender um pouquinho, tem bastante coisa para a gente ver, e eu queria tratar isso de uma forma assim, light, mas dentro daquilo que a gente pode pegar e compreender. Muitas vezes tem conceitos que são um pouquinho mais difíceis, eu vou procurar deixar a coisa mais simples. Então, pensando a respeito de informação genética codificada, deixar alguns conceitos que são importantes para nós entendermos aí. Muitas pessoas chegam e vão comprar um computador novo, né? Final do ano agora, eu sei que está meio apertada a coisa, mas vai que você resolva comprar um computador, fazer um upgrade. Então você chega, vai lá na Casas Bahia, loja 100, sei lá, algum lugar assim, vai comprar o seu computador lá. Então você chega lá e fala para o vendedor, fala assim, eu quero comprar um computador que seja bom, que seja rápido. O Zequinha lá vai te falar, tem um computador aqui, é espetacular esse computador, tem não sei quantos gigahertz de não sei o que, não sei quantos gigabytes de não sei o que. Você vai ficar impressionado, é tudo giga, parece até a Petrobras, tudo giga, assim, sabe, aquela quantidade de zeros depois que a gente até perde de conta, mas de qualquer forma. Então, como que você compra um computador, afinal de contas? Porque olha, por exemplo, a memória do computador antigamente a gente trabalhava com megabytes, agora são gigabytes. Se você comprar o disco rígido, o HD dele, antigamente a gente trabalhava com gigabytes, agora a gente tem os terabytes. Tá? Velocidade do processador, nossa, antigamente era tudo megahertz, agora é tudo gigahertz, tudo grandão. Então as pessoas olham e falam assim, não, então é legal. Então o computador tem que ter de memória uns 8, 16 gigabytes, tá bom. O disco rígido mais ou menos quanto? Uns 4 terabytes, nossa, dá para guardar filme, música e foto de montão lá. Velocidade do processador, atualmente está meio difícil passar a faixa dos 4 GHz, está mais ou menos por ali. Então você consegue uns 3.3, 3.7, por aí.
Você fala, então se eu comprar um computador desse jeito, ele vai ser rápido. Não. Mas por quê? Eu vou comprar o que tem de mais disso daí. Porque isso daí não diz o quão rápido é o computador. Só por isso. Se você quiser saber o computador, se ele é rápido ou não, você precisa de um outro negocinho, que é aquilo ali, ó, o FLOP. Floating Point Operations per Second. Quantas operações o computador tem condição de fazer por segundo? É isso que você quer saber. Sabe que se você for nessas lojas por aí e perguntar, mas esse computador aqui, qual é o número de flops dele? Sentiu o drama, né? O pessoal vai olhar para você e falar, flops? Flops? Assim, essa é a pergunta que a gente faz. Quando você vai montar um computador, qualquer coisa assim, isso é o que você quer. Só para você ter uma noção, vamos pegar algumas coisinhas aí só para comparar. A Apple lançou esse cestinho de lixo extremamente caro, alguns anos atrás, porque tem um computador dentro dele, e esse é o Mac Pro. Esse Mac é bem interessante, é um dos mais rápidos que a gente tem atualmente. Tá? A memória dele é de 16 GB, o disco rígido dele é de 4 teras, a velocidade do processador é de 2.7 GHz, o problema é que ele tem 12 centrais de processamento, né, que a gente chama de 12 cores. E a potência dele é de mais ou menos 7 teraflops. Tá? Então vamos estudar um pouquinho para ter uma noção do que é esse teraflops aí. Se você olhar um pouquinho os teraflops da vida, seria algo mais ou menos assim. Um flop, uma operação por segundo. O seu marido funciona nessa faixa. É um flop só. Não adianta pedir mais do que isso que trava. Não funciona, sabe? Esse negócio de cuidar de criança, preparar almoço e lá, não funciona. Não funciona. Isso aí é a mulher que funciona desse jeito. Vocês são todos ali assim na parte dos teraflops, daí pra frente. O problema é que vocês travam também sem nenhum aviso, né? A gente não sabe o que fazer. O que aconteceu? É que vocês são multifuncionais, nós somos funcionais só, por aí. Mas de qualquer forma, então dá para ter uma noção a respeito dos flops. Por exemplo, 1 kiloflop significa que o computador tem condição de fazer 1000 operações por segundo. Se você pegar 1 megaflop, daí seria 1 milhão de operações por segundo. Se você chegar no gigaflop, daí seria 1 bilhão de operações por segundo. Se a gente entrar no teraflop, seria 1 trilhão de operações por segundo. Daí você tem o petaflop e o hexaflop. Tem um flop para todo mundo aí. Então agora vamos parar e pensar um pouquinho o que a gente tem por aí. Todo ano sai uma lista dos computadores mais rápidos, são supercomputadores que a gente chama. Isso aí não dá para você comprar, são meio caros. Mas tem alguns por aí. Por exemplo, no ano de 2011, o que ganhou o prêmio foi esse daí, um computadorzinho da Fujitsu. Tá? A área dele é de mais ou menos 400 metros quadrados, é a área que o computador ocupa, tá, no prédio. O volume dele é de mais ou menos 1.200 metros cúbicos, ou seja, 1.200.000 litros. O seu tamanho, você pega o tamanho da máquina toda, o volume dele. O peso dele dá mais ou menos 1.300 toneladas. A potência dele é de 12,6 megawatts, ou seja, a quantidade de eletricidade que esse computador necessita para funcionar, daria para fazer um bairro da cidade com 13 mil casas funcionarem normalmente, a mesma quantidade de energia elétrica. Tá? A temperatura dele, para manter a temperatura funcional, ele é refrigerado a água e a ar. A frequência dele, dos processadores, é um pouquinho acima de 3 GHz. A velocidade dele chegou a mais ou menos, deu um pouquinho mais de 10,5 petaflops, ou seja, 11,28 petaflops foi a velocidade dele. Tá? A memória dele, sente o drama, 1.327 terabytes. Isso é memória. Isso é bem legal. Número de transistores, 69 trilhões de transistores. São umas pecinhas que estão lá dentro, tá? Para fazer o negócio funcionar. Para você ter uma ideia, um computador como esse, nessa faixa de mais ou menos 10, 11 petaflops, ele teria condição de ler todas as listas telefônicas aqui do Brasil 1 milhão de vezes em 1 milionésimo de segundo. Só para ter uma noção da velocidade. Tá? Isso é máquina. Tá? A gente olha para esses zequinhas aqui, dá até vergonha, né? Parece maquininha de calcular.
Esse aí ganhou o prêmio em 2011. 2012 nós tivemos 2 deles, eu vou citar apenas um deles, tá? Que foi um bem interessante, só puxar aqui, tentando achar onde é que eu estou. 2012 tem isso aqui, o Blue Gene, que é conhecido como Blue Gene Kill, o Sequoia, é um da IBM, tá no laboratório de Lawrence Livermore, lá nos Estados Unidos. A área dele, bem menor isso aí, 280 metros quadrados, o volume dele mais ou menos 900 metros cúbicos, ou seja, 900 milhões de litros. O peso dele, pequeno também, um pouquinho acima de 194 toneladas. A potência dele, mais ou menos 8 megawatts, tá? Equivale a mais ou menos que 8 mil casas gastariam de eletricidade. Temperatura também refrigerado a ar e água. A frequência dele, um pouquinho menor, 1.6 GHz. Agora, a velocidade dele foi impressionante, dá uma olhadinha. Cerca de mais ou menos 20 petaflops, esse foi o pico. Tá? Número de transistores, 146 trilhões, e a memória dele, 1.695 terabytes. Só para você ter uma noção, para fazer o que esse computador faz sozinho, a gente precisaria de mais ou menos 2.877 daqueles Macintoshes que eu mostrei para vocês. Computadores bem rápidos. Tá? Tem um outro que ganhou um prêmio também, em 2012, que foi esse aqui, o Titan. Esse aí, a frequência dele em termos de petaflops deu mais ou menos 27, tá? Um pouquinho mais de 27 petaflops. O que ganhou o prêmio 2013, foi o último, nós não temos nenhum, tem um que vai ficar pronto final desse ano, começo do ano que vem, tá? Foi esse daqui. O Tianhe 2 foi produzido lá na China. A área dele é de mais ou menos 720 metros quadrados, o volume dele é de 1.512 metros cúbicos, ou seja, 1.500.000 litros. O peso dele é acima de 1.100 toneladas. A potência dele é quase 18 mil megawatts, ou seja, o equivalente a 18 mil casas, a eletricidade que 18 mil casas usariam. Temperatura também refrigerado a água e a ar. Frequência 2.2 GHz. Agora, a velocidade dele é que foi espetacular, porque ele o pico chegou a 54, quase 55 petaflops. Tá? Nós estamos falando algo assim que é mais ou menos 5 vezes mais do que aquele primeiro que eu mostrei para vocês. Só para ter uma noção. Tá? A memória dele, 1.553 terabytes, o número de transistores dentro dele, aproximadamente 733 trilhões de transistores lá dentro. Para você ter uma noção, seriam necessários um pouquinho mais de 7.800 Mac Pros para fazer o que esse Zequinha faz sozinho. Então deu para ter uma noção. Uma pergunta bem simples, alguém acha que esse tipo de máquina teria surgido espontaneamente? Claro que não. Entende? Ou seja, por exemplo, lá na China, o pessoal da universidade teve uma ideia brilhante. Por meio de processos evolutivos, eles pegaram uma calculadorazinha, colocaram no local, e à medida que o tempo foi passando, graças aos processos evolutivos, virou esse negócio desse tamanho. Entende? Foi só sentir o drama, né? Agora, para e pensa, se você acha que isso aqui é uma coisa que é inacreditável, ou seja, dado a complexidade da coisa, é espetacular. Deixa eu dar um que é um pouquinho mais complexo que é esse daqui, ó. Esse é de tirar o fôlego. Dá uma olhadinha no volume da coisa, não chega nem 1,5 litro. O peso não dá 1,5 kg. A potência de 20 a 40 watts é mais ou menos aquilo que a sua lâmpada, aquela lâmpadazinha lá dentro da geladeira gasta. Tá? A frequência, gigahertz, mais do que giga? Não, menos. Megahertz, menos. Kilohertz, é isso quando o sujeito está pensando bastante, 2 kHz. Parece aquelas motos da Harley Davidson, sabe aquele motor que fica aquele negócio assim? Parece que nem vai funcionar, mas é assim que funciona. O cérebro é bem tranquilo. A frequência dele é 250 Hz, ou seja, 250 batidas por segundo, chegando até mais ou menos 2 kHz, 2.000 delas. Velocidade, aí é que está o negócio. A gente não tem como avaliar isso daí, precisamente. Nós sabemos que o mínimo é de 1.000 petaflops. Tá? A média é de mais ou menos 1 milhão de petaflops. A média. Por exemplo, quando você está assistindo novela, você está desse lado aqui, 1.000 petaflops, mais ou menos. Você não usa o cérebro, não precisa. Você assistiu o primeiro capítulo e o último, você sabe tudo o que aconteceu no meio, não é verdade?
Quando você assiste futebol é diferente, tá? É 1001. Ou seja, é um negócio assim espetacular a coisa. Para e pensa, a memória, nossa memória é uma coisa maluca, porque o sistema de memória que nós temos nos computadores tem uma placa, tá? Onde o chipzinho de memória é soldado nela, a coisa fica fixa. No nosso cérebro, o sisteminha não fica assim, ele muda. De vez em quando você passa num lugar e você sente aquele cheirinho e fala, minha mãe usava esse perfume. Não é maluco o negócio? Onde é que estava guardado isso lá dentro? Onde é que foi procurar essa informação? E achou, estava lá. Então, a partezinha, lembra que eu falei dos transistores? São pequenas pecinhas eletrônicas que fazem com que os computadores funcionem. No nosso cérebro nós temos as sinapses. Tem mais ou menos 1 quatrilhão delas no cérebro. Agora, para e pensa. Você acha que isso surgiu espontaneamente? Eu não estou falando do software, eu estou falando só do hardware. O software é maravilhoso. Eu fico encantado com esse software que a gente tem. Quer ver? Para e pensa. Coça a ponta do seu nariz. Primeiro, como que seu dedo sabe onde está a ponta do nariz? Só para você ter uma noção, tem aquela coceirinha aqui na ponta do nariz. Você tem que mandar um sinal para esse sistema todo, que olha, para e pensa, meu ombro, meu braço funciona desse jeito e desse jeito. Então eu tenho que saber se vai para frente, se vai para trás, se vai para cima ou se fica para baixo. Tá? Não somente isso, tem uma distância daqui até aqui que precisa ser calculada para saber até onde eu levo a coisa, porque tem outras coisas penduradas na pontinha aqui, eu preciso saber para onde é que eu vou levar esse negócio. Então eu tenho que calcular essa parte aqui até onde é que o negócio vai, tá? Para saber se eu vou levar mais para frente, mais para trás, um pouquinho para qual lado vai. Daí eu tenho que fazer um outro cálculo daqui até aqui onde está o meu pulso, porque tem mais coisa pendurada aqui na ponta, eu preciso saber onde esse negócio está em 3D. No eixo X, Y, Z. Eu preciso saber onde é que está a coisinha. Além disso, tem a minha mão, tem várias dobras, sem contar o dedo, que também tem várias dobras. Ou seja, eu tenho que mandar impulsos elétricos para todo esse sistema para saber certinho aonde eu vou colocar. Imagina se o software não fosse espetacular. Vai, chega mais. Isso, vai. Mais um pouco. Não, volta. Não, foi. Desce. Isso, vira. Agora vai. Tum. Pessoal, é espetacular a coisa. Eu fico assim encantado com isso, sabe por quê? Para e pensa, você está num jogo de vôleibol, você está vendo aquele pessoal jogando lá, bate aqui, o rapaz pega lá daquele lado, vai para o levantador joga a bola. Imagina só, o cidadão vai ter que saber onde está a bola no tempo e no espaço, para ele pular com o braço, chegar na altura, ele, o braço, a mão e a bola, todo mundo no mesmo lugar. Dá para imaginar a quantidade de cálculos que teu cérebro está fazendo para isso acontecer? E a gente faz isso assim de boa, não é? Quer dizer, alguns não conseguem, mas a maior parte do pessoal faz. Tem uns que chegam, a bola não chegou, coisas desse jeito, então tem esse tipo de coisa. Mas é espetacular a coisa. Agora, lembra que eu estou falando para vocês? Nós temos hardware e software. Eu fico impressionado, principalmente com o software da ala feminina, que é um pouquinho diferente da ala masculina, a gente sabe bem como é que funciona, que lá em casa eu tenho esposa e 3 filhas. Assim, a hora que você pensa em falar alguma coisa, o pessoal completa a frase. Como é que pode? Entende? Assim, sentam 4 rapazes numa mesinha lá na lanchonete, rapaz, a gente tem dificuldade em manter a conversa um com o outro, porque tem muito barulho em volta. 4 garotas sentam na mesma lanchonete, elas estão batendo papo, falando de 500 coisas ao mesmo tempo e são capazes de dizer o seguinte: nossa, você viu o que a outra falou? Não está nem na mesa. Ou seja, é assim, sabe, é tridimensional, é periférico, é tudo simultaneamente. Os rapazes já são um pouquinho diferentes, né? A gente fica mais focado na coisa, mas de qualquer forma. Para você ter uma noção, é algo espantoso isso. Agora, a pergunta, e essa é uma pergunta muito importante que a biologia precisaria responder: qual a origem do hardware e do software? Qual a origem do hardware e do software? Os dois. Da onde vem isso? Isso aí são processos naturais. Esquece, não tem processo natural que faz isso. Não tem. Não, mas a evolução não é processo natural, é o nome de uma teoria. Não, mas são milhões de anos, não perguntei quanto tempo.
Eu perguntei, como? Percebe? Então, para a gente estudar um pouquinho a respeito disso, deixa eu dar algumas ideias para nós avaliarmos um pouquinho melhor aí, que é o seguinte. Mais ou menos, quase 230, 20 anos atrás, William Paley disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte: se um dia, ao andar por um campo, você se deparar com um relógio, aquele relógio provaria uma coisa, a existência de um relojoeiro. Portanto, o design do universo testifica a existência de um designer inteligente. Essa é uma proposta assim, bem interessante. Tá? Se você encontrar um relógio, o que você poderia dizer a respeito desse relógio? Foi roubado, não foi roubado. Está marcando a hora, não está marcando a hora. Não, a respeito da origem dele. Eu fico assim, pensando muito, porque não sei quantos de vocês já leram um livro do Richard Dawkins, chamado O Relojoeiro Cego. Alguns anos atrás eu dei palestra numa universidade lá no estado de São Paulo, quase na divisa com o estado de Minas. Foi bem interessante, porque quando eu fui convidado para dar a palestra, eram para ser 4 palestras, daí cortaram para 3, cortaram para 2, daí cortaram para 1. E depois estavam tentando, assim, impedir juridicamente que eu entrasse no campus para dar palestra. Eu falei, cara, eu nem falei nada ainda, não pode. Estão me impedindo de entrar? Meio estranho, né? Isso porque lá é um lugar de mentes abertas. Você sabe disso, né? Então a gente pode discutir qualquer coisa. A igreja é lugar de mente fechada. Olha só, a gente está estudando biologia, astronomia, que é lugar de mente fechada. Você sabe como é que funciona, né? Tá bom. O que aconteceu lá foi muito interessante, porque eu vou tratar isso numa palestra mais à frente aí, mas só para você ter uma noção. No livro do Richard Dawkins, no capítulo 6, ele fala a respeito de milagres e etc e coisa e tal. É bem legal o capítulo. E ele fala um monte de cálculo, e ele não fez nenhum cálculo. Tá? Porque ele é zoólogo. E foi muito legal poder fazer os cálculos. Então, quando eu fui falar nessa universidade, eu levei os cálculos feitos. Eu nem sabia das coisas, mas fui lá. E foi espetacular, porque o pessoal da biologia foi em peso e todo mundo sentado na frente com esse livro do Richard Dawkins. Eu não sabia disso. Mas como Deus é bom, ele já me preparou com todos os cálculos do capítulo 6. Rapaz, foi show de bola a coisa. A gente via assim o pessoal guardando o livro, sabe quando põe do lado, assim. Foi muito interessante. Mas pegando a ideia, pegando o gancho, afinal de contas, existe relojoeiro cego? Existe relojoeiro cego? A resposta é não. Eu não sei porque pessoas escrevem livro chamado O Relojoeiro Cego. Não faz sentido isso. Mas leia um livro, tá? Depois você me conta o que você achou. Um pouquinho a respeito dessa ideia de um design inteligente na natureza. Primeiro, a teoria do design inteligente, que é uma teoria bem interessante, você tem assim um círculo bem grande aqui, esse é o círculo do criacionismo científico. Processos naturais e leis da natureza são estudados aqui. Uma parte dentro desse círculo é o pessoal do DI, do design inteligente. Estuda-se e busca-se por sinais de inteligência. Então, para a gente ter uma noção da diferença, que seriam os dois. No caso, a teoria do design inteligente é uma teoria científica com consequências empíricas e desprovida de qualquer compromisso religioso. Então, o pessoal do DI não está tentando provar que existe um Deus que criou todas as coisas, que é um Deus inteligente. Ele está dizendo o seguinte: processos naturais e leis da natureza não produzem esse tipo de sinal de inteligência que a gente está vendo aqui. Não tem como fazer isso. Para você ter uma ideia, como que a gente consegue detectar então esse design na natureza? O que seria isso? A gente consegue detectar o design através de informação codificada. Para a gente entender um pouquinho como é que funciona a informação, deixa eu pegar um exemplo simples. Vamos pegar aqui o sistema decimal. O sistema decimal, ele codifica 10 símbolos, do 0 até o 9. Depois ele começa a repetir de novo. Fala nisso, o número mais inteligente até hoje, eu fico encantado, impressionado em ver, o número que realmente tinha que ser um gênio para criar esse número, é o número 0. Não é verdade? O 0 vale o quê? Nada. Mas se você colocar o 1 e o 0 depois, o 0 faz com que o 1 vale 10 vezes mais. Como é que algo pode fazer com uma unidade venha a valer 10 vezes mais? E se colocar 2 zeros, pior ainda, né? Agora vale 100 vezes mais. E se colocar 3 zeros, 1000 vezes mais. Como é que algo que não tem valor nenhum faz com que aquilo ganhe valor?
É só para você pensar, matemática tem umas coisas muito bonitas aí para a gente olhar. O sistema decimal, portanto, ele trabalha com 9 símbolos, 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí começa a repetir. No sistema de computação, é impossível fazer isso. O computador tem apenas 2 números que ele entende, é um sistema binário. A gente chama, os números seriam, os números no caso 0 e 1. O computador é um monte de chavinha, liga e desliga, tá? Só isso. Para escrever o número 0, você pega 2 chavinhas e desliga as duas. Quando as duas estiverem desligadas, o computador fala, esse é o 0. Se você desligar a primeira chavinha e ligar a segunda, o computador fala, esse é o número 1. E para fazer o número 2, agora você inverte, você liga a primeira e desliga a segunda. E para escrever o número 3, agora você liga as duas. E para escrever o número 4, agora você precisa de 3 chavinhas. Daí você liga a primeira, desliga a segunda e desliga a terceira. E para escrever o número 5, você tem que ligar a primeira, desligar a segunda, ligar a terceira. E o número 6, você liga a primeira, liga a segunda, desliga a terceira. E o número 7, liga a primeira, liga a segunda, liga a terceira. E o número 8, agora em vez de 3, você precisa de 4 chavinhas. Liga a primeira, desliga a segunda, desliga a terceira, desliga a quarta. E para escrever o número 9, liga a primeira, desliga a segunda, desliga a terceira, liga a quarta. E para escrever o número 10, liga a primeira, desliga a segunda, liga a terceira, desliga a quarta. Número 11, liga a primeira, desliga a segunda, liga a terceira, liga a quarta. Número 12, liga a primeira, liga a segunda, desliga a terceira, desliga a quarta. Tem que estar ligado para fazer um negócio, porque é assim o tempo todo. Para resolver o problema, coitadinho dos programadores de computador, foi criado o sistema que é chamado de hexadecimal, base 16. Esses são os números da base 16. Lembra que a base 10 tem 10 símbolos, a base 2, 2 símbolos e a base 16, 16 símbolos. Então você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, daí começa tudo de novo. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, A, 1, B, 1, C, 1, D, 1, E, 1, F, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, assim por diante. Tá? Diga-se de passagem, eu não acredito na teoria da evolução. Para e pensa, o pessoal tem dificuldade com base 10. Não é verdade? Os babilônicos que viveram um pouquinho antes da gente, sabe, mais ou menos uns 4 mil anos atrás, eles trabalhavam com base 60. A gente com base 10 não sabe fazer troco. Imagina trabalhar com base 60, fazer troco com base 60. Era uma confusão a coisa. Mas, só para você ter uma noção. Deixa eu pegar o número do azar, que é um número que todo mundo conhece, que é o número 13. Principalmente quando você liga 13 com estrela, é horrível a coisa, sabe? Mas tem gente que continua tentando. Eu só vou dar 9 boas razões para vocês do porquê não funciona, tá? Só 9. De qualquer forma, então vamos lá. Se você votou, a culpa é sua de estarmos nessa confusão agora. Vamos pegar o número 13. Então vai lá. O número 13 funciona da seguinte forma. Base decimal, você pega o símbolo 1 e o símbolo 3. Esses dois símbolos juntos formam o conceito que nós temos de 13, ou seja, 13 unidades. Para você escrever 13 no sistema binário, você tem que ligar a primeira chavinha, ligar a segunda chavinha, desligar a terceira e ligar a quarta. Assim que o computador entende o número 13. Em 4 chavinhas, as 2 primeiras ligadas, terceira desligada, a última ligada. E no sistema hexadecimal, o número 13 seria o 000D. Você fala, D é letra. Não, D é número. 13 unidades, tá? No sistema hexadecimal, é o D. Deu para perceber o problema nosso, né? Agora, é possível a gente detectar, então, informação? A resposta é sim. Nós conseguimos. Então, vocês entenderam um pouquinho do que é código, informação codificada. Nós usamos códigos para colocar informação. Por exemplo, eu estou falando para vocês, eu estou codificando ideias em forma de palavras. E você está entendendo, você está tendo que decodificá-las. Então eu preciso cuidar com o que eu estou dizendo para ter certeza que você vai codificar a coisa correta aí do outro lado. Senão eu estou falando não e você está entendendo sim. Tá? Eu vou dar um exemplo bem prático daqui a pouquinho, mas só para você entender onde nós estamos. Olha que legal. Como é possível detectar sinais de inteligência então? Deixa eu dar um exemplo. O que vocês estão vendo nessa foto? Isso, é um cavalo, não é difícil ver, a forma é fácil. E se a forma não estiver tão fácil assim? E agora, o que você estaria vendo ali?
Agora ficou meio complicado, né? Agora, eu posso garantir que se você der a resposta certa, você ganha um prêmio. Você está vendo, são plantas. Planta, isso é planta. Onde é que vocês estão vendo cavalo? Ô pastor, eu tenho que saber o que vocês deram no chazinho pro pessoal lá atrás. Tem gente vendo cavalo, coisa assim. Percebeu? Você identificou a informação. Isso é identificar a informação. Você olhou e viu aquilo e falou, aquilo ali é um cavalo. É óbvio que a gente não está falando de cavalo, mas você viu a forma. Então, é possível identificar informação. E é possível fazer isso cientificamente. Tá? Tem um pessoal do Instituto SETI, foi desenvolvido pelo Carl Sagan, lá na década de 80, final da década de 70, começo da década de 80. SETI significa Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligência extraterrestre. Então muita gente me pergunta, tem vida inteligente fora do planeta Terra? Eu falo, não sei. Mas como é que você não sabe? É porque a gente não sabe nem se tem vida inteligente no planeta Terra. A gente está tentando descobrir se sobrou alguma por aí, mas de qualquer forma. O Instituto SETI, eles procuraram desenvolver um sistema que é um sistema matemático muito legal, que nos permite detectar se informação vinda do espaço teria sido produzida por vida inteligente ou seria resultado de fenômenos naturais, processos naturais que ocorrem aí no espaço. Como funciona isso? De uma forma bem simples. Antigamente, nossos sistemas de televisão, vocês lembram que eram aqueles bem legais, né? Tinha aquele botãozinho lá, clac, 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 clac. Se você não lembra disso, você sabe que é bem novinho. Mas tinha isso. Então, de vez em quando, você passava de um canal para outro, ficava dando aquele chuvisco, aqueles barulhos, assim, igual a estação de rádio, quando você está ouvindo, e de repente você sai da zona de transmissão ou de recepção, e daí você não consegue mais ouvir, fica aquele chiado, aquele barulho. Aquele chuvisco, aquele barulho que você vê lá em cima. Eu disse para vocês que eu não acredito em evolução, porque quando eu era garoto, controle remoto era molecular. Agora o pessoal tem isso aí, chato. Mas molecular, meu pai chega a falar, o moleque, muda lá o canal, vai lá e clac, 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 clac. Era molecular, tá vendo? Então vamos lá, isso é só para acordar, que sábado à tarde o pessoal fica cansado aí. Então nós temos a questão primeiro lá, é o acaso. O acaso faz esse tipo de coisa. Esse é o tipo de sinal que a gente consegue identificar. Dá para transformar isso em equação matemática, ruído, barulho, chiado. Não é possível saber, não, isso aqui é chiado, isso aqui não tem nada a ver com fonte inteligente. O segundo é resultado de processos naturais, de leis da natureza. Por exemplo, batimento cardíaco, um eletrocardiograma. Tum, 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 tum. Ou seja, você percebe, isso aqui não foi produzido por um sinal de inteligência, isso é um processo natural. Agora, aqui embaixo, aí é um pouquinho diferente. Dá uma olhadinha, os 3 gráficos colocados um do lado do outro. Lá de cima, a gente sabe que não foi produzido por fonte inteligente. O do meio é resultado de leis da natureza e processos naturais. O terceiro, esse sim, é produzido por sinais de inteligência. É esse tipo de sinal que a gente busca vindo do espaço sideral. Agora, tem um monte de equações por trás disso. Eu não vou entrar nas equações, não vou entrar na matemática por trás, mas eu vou dar o conceito do que essas equações trabalham. Estou dizendo para vocês que isso é o que o Instituto SETI usa para identificar sinais vindo do espaço, para saber se o sinal vindo de lá foi produzido por uma fonte inteligente ou se é só barulho vindo do espaço sideral para cá. Para isso, eu vou usar algo bem específico, que é a pedra de Rosetta. Não sei quantos de vocês se lembram, aquela pedra que Champollion teve a oportunidade de decifrar, como uma ilustração, tá, de como funciona essa metodologia utilizada pelo Instituto SETI. Você tem 5 áreas específicas, essas 5 áreas são avaliadas matematicamente, tá? Mas eu não vou entrar na matemática por trás, só vou dar a ideia geral. Então nós temos 5 níveis para saber se um sinal vindo do espaço teria sido produzido por uma fonte inteligente ou não. O primeiro é a estatística, o segundo a sintaxe, o terceiro a semântica, o quarto a pragmática e o último a apologética. Vou explicar cada um deles rapidinho. Na parte primeira, que é a parte da estatística, nós só estudamos o sinal transmitido. Vou pegar a pedra de Rosetta para a gente ter uma noção. Na pedra de Rosetta,
foram encontradas 14 linhas lá em cima em hieróglifos. Daí você tem 32 linhas ali no meio, que são demótico, que é a escrita cursiva dos egípcios. E lá embaixo, 54 linhas em grego. Foram contados o número de símbolos hieroglíficos. São mais ou menos 1.419 símbolos que aparecem na Pedra de Roseta. 116 deles são diferentes. Olha que interessante. Rapaz, os egípcios tinham um vocabulário com 116 letras. A gente com umas meras 26 consegue inventar coisa que não existe. Presidenta. Só gente que quer guardar vento faz essas coisas, não é possível. É que eu continuo sendo criticado pelos meus amigos lá de fora. Rapaz, esses brasileiros estão super avançados, já estão guardando vento na cabeça da presidente. É por isso que eu digo, né? Presidenta não existe, é por isso que a gente não tem presidente. Tá vendo como é óbvio? A gente percebe sem maiores problemas, mas isso é uma questão técnica. Vou deixar o pessoal resolver. Outro dia uma pessoa veio brigar comigo e falou assim: você não conhece a língua portuguesa? Eu falei: talvez não. Mas você não chega lá no banco e fala assim: eu quero falar com a minha gerenta. Você quer falar com o gerente. Ou a gerente. Muito bem. Sem nenhum problema, né? Então, resolvido, bem simples. Mas tem gente que acha que tem poder até para criar palavras, de qualquer forma. Primeiro nível, nós só estudamos o quê? Sinal transmitido. A última delas aqui, esqueci de colocar, tem 468 palavras gregas. Então, no primeiro, você só conta quantos símbolos tem, quantos símbolos aparecem na mensagem toda, só isso. Isso significa que, isso aqui é sinal de inteligência. Não. Essa é a primeira análise que é feita. A segunda análise é o que nós chamamos de sintaxe. Na sintaxe, você procura ver se os símbolos aparecem numa ordem específica ou se a ordem é aleatória. Tanto faz. O que aconteceu com o estudo da Pedra de Roseta foi algo muito interessante. Por meio de comparações, foi possível perceber que aqueles desenhinhos lá em cima, os hieróglifos, não eram símbolos ornamentais, mas eram palavras que formavam frases. Ou seja, por exemplo, na língua portuguesa, depois da consoante que, qual vogal aparece? U. Dá para aparecer alguma outra vogal sem ser U? Não. Por quê? Porque essa é a sintaxe da língua portuguesa. É assim que funciona. Antes de P, antes de B, aparece a letra M, não N. Tá? Então, essa é a estrutura, é uma sintaxe. Quando nós estudamos, por exemplo, sinais vindos do espaço, nós procuramos ver se existe uma ordem preferencial. Um exemplo. Imagina que a gente ouvisse um bip, depois 2 bips, depois 3 bips, depois 5 bips, depois 7 bips, daí 11 bips, 13 bips, 17 bips, 19 bips, 23 bips, 29 bips, daí começa tudo de novo. 1 bip de novo, 2 bips, 3 bips, 5 bips. O que a gente está vendo aí? Números primos. Você sabe que isso não foi produzido por processos naturais. Ou seja, existe uma sequência que não é aleatória. Esse é o nível 2. Aí a gente vai para o nível 3. O nível 3 está relacionado com a semântica, ou seja, esse sinal está transmitindo quais ideias? O que isso está nos falando? Isso aí são só coisa aleatória. Não, peraí, tem uma estrutura. Se tem uma estrutura, aqui fez assim, aqui fez desse jeito, aqui fez daquele jeito. Então isso aqui está relacionado com isso dessa maneira. Percebe? Dá para a gente fazer as conexões. Por exemplo, quando nós estudamos as ideias comunicadas, Champollion praticamente o que ele fez foi examinar o texto grego que ele conhecia e comparar com o restante. Por exemplo, aparece ali no texto grego Ptolomeu, tá? Ptolomeu, legal, aparece tantas vezes Ptolomeu. Daí ele olhou no texto ali do meio, que é o demótico, a escrita cursiva dos egípcios, ele percebeu que tinha um símbolo que ocorria exatamente o mesmo número de vezes que ocorria no grego. Ele falou: será que é assim que escreve Ptolomeu? Daí ele fez a mesma coisa lá em cima, com os hieróglifos. Foi dessa maneira que ele conseguiu traduzir. Ou seja, depois de estudar o que estava escrito ali embaixo, no grego, que é nada mais nada menos do que era uma homenagem feita
pelos sacerdotes lá de Mênfis ao rei Ptolomeu, lá por volta do ano 196, tá? Ele percebeu que era a mesma ideia comunicada de 3 formas diferentes, mas era a mesma ideia. A dificuldade que a gente tem nessa área é que sem as 2 primeiras e sem o contexto, você não sabe como definir isso aí. Deixa eu dar um exemplo prático. Você gosta de manga? Curta ou comprida? Percebe? Precisa de um contexto para saber se eu estou falando da manga fruta ou da manga de camisa, de blusa, coisa desse jeito. Então você precisa colocar dentro de um contexto. Ou seja, a ideia, a gente sabe, precisamos colocar dentro do contexto. É isso que, no caso, a pragmática faz. Qual é a ação esperada? Como é que funciona isso dentro desse contexto? No caso, toda informação codificada, ela produz uma ação. Por exemplo, imagine que ali no estacionamento, um carro começasse a pegar fogo. E vem um rapaz aqui e fala assim, tem um carro ali fora pegando fogo. Se você não veio de carro, você vai ficar preocupado? Não, você vai ficar curioso. E quem veio de carro? Daí a história é outra. Percebe? Ação esperada. Ou seja, informação produz um tipo de ação esperada. A gente sabe. Agora, dentro do contexto da Pedra de Roseta, o que aconteceu é que os sacerdotes de Mênfis queriam que os povos soubessem dessa homenagem que eles estavam prestando. É por isso que eles colocaram em 3 línguas diferentes. Tá? A gente vê isso lá quando o Senhor Jesus foi crucificado, né? 3 línguas diferentes, mesma ideia. E por último, dentro dessa estrutura toda, nós temos a parte que é chamada da apobética. Apobética é qual o propósito a ser atingido com essa informação. O que eu disse para vocês, eu estou dando para vocês uma versão, tá, simplificada de conceitos do que é utilizado para saber se um sinal vindo do espaço teria sido enviado por uma fonte inteligente ou não. Ou seja, no caso da apobética, qual o propósito a ser atingido? Por que essa informação foi criada? No caso que nós estamos vendo da Pedra de Roseta, é que os sacerdotes de Mênfis queriam que ela se tornasse um registro histórico dessa homenagem feita ao rei Ptolomeu, à rainha Berenice e também a Cleópatra. Então esse é o alvo. É impressionante, nós estamos a 10 mil quilômetros do Egito, 2.200 anos depois de tudo isso daí, nós estamos falando do quê? Da homenagem deles. Percebe? Então essas 5 áreas são áreas fundamentais para nós sabermos se algo que teria vindo do espaço, tá, teria sido produzido por uma fonte inteligente ou não. As pessoas olham para mim e falam, que legal. Então nós sabemos se informação codificada ou informação de uma forma geral, se ela teria vindo de uma fonte inteligente ou não. Sim, agora a gente tem condição de fazer isso. Que tal se a gente aplicasse ao DNA? Agora vai ficar bem interessante, né? A informação codificada do DNA, ela vem de uma fonte inteligente ou ela é resultado de processos naturais? Vamos aplicar o teste? No DNA, estatística, qual o sinal transmitido? Número de nucleotídeos que você tem. Dá para contar quantos tem, tá? Quantos ATCGs tem, quantos são A's, quantos são T's, quantos são C's, quantos são G's, qual a sequência, tá. Qual o código utilizado? As sequências dos ATCGs. Tem uma sequência específica? Tem o start, tem o stop, tem todo esse negócio lá no meio. Tudo bonitinho. Em qualquer lugar funciona? Não funciona. Tem uma sintaxe. Quais são as ideias comunicadas em tendo a sequência correta? É simples. A ordem dos aminoácidos. Tá? Você estuda lá os códons, tudo bonitinho, tudo codificado certinho. Tem uma ordem? Tem. Qual é a ação esperada, ou seja, na pragmática? Por que você quer a ordem dos aminoácidos na sequência correta? Para formar proteínas. Esse é o alvo. Mas por que você quer formar proteínas? Ou seja, qual o propósito a ser atingido? Preservação da vida. Que ela continue a existir. O que isso significa? Aí é a parte que é legal. Sem medo de errar, eu posso afirmar cientificamente que a informação codificada no DNA não é resultado de processos naturais.
ela vem de uma fonte inteligente. Não tem como escapar isso. Eu sei que muitos biólogos nessa parte ficam esperneando, não tem. Nós estamos usando a metodologia científica, a mesma metodologia que nos indica que um sinal vindo do espaço teria sido produzido por uma fonte inteligente. Quando você aplica no DNA, o que acontece? A resposta é simples. Agora, a pergunta, que é uma pergunta bem interessante aí, que eu gostaria de deixar para você parar e pensar um pouquinho, é o seguinte: antes de discutirmos a origem da vida do ponto de vista biológico, precisamos discutir primeiramente a origem da informação que produz vida. Não precisa ser mais discutido, nós já fizemos isso. A gente já sabe qual a origem da informação que produz vida. Ela é proveniente de uma fonte inteligente. Agora, é interessante porque a discussão que o pessoal tem aí fora é a seguinte. Por exemplo, Manfred Eigen, ele fez uma proposta bem interessante. Diz o seguinte: nossa tarefa principal é encontrar um algoritmo, uma lei natural que nos leve à origem da informação contida nos seres vivos. Ou seja, a ideia é a seguinte: se essa é a resposta, então tem que ter uma lei na natureza que produza informação codificada. Não existe. Não existe. Esse é o problema. Quando a gente pensa a respeito disso, um outro que fez um trabalho muito interessante, Fred Dretske, ele disse o seguinte: a teoria da informação identifica a quantidade de informação associada com ou gerada pela ocorrência de um evento, com a redução das incertezas e eliminação de possibilidades representadas por aquele evento. A ideia da teoria da informação é bem simples, ou seja, essa informação, ela é de origem natural ou de uma fonte inteligente? Essa é a discussão. A resposta não é difícil. Dr. Werner Goethe tem colocado um trabalho muito espetacular a respeito disso, dizendo que, de uma forma bem simples, que o elemento básico, a informação, é uma entidade não material, mas mental, não uma propriedade da matéria. Tanto é que processos puramente naturais não são fontes capazes de gerar informação. Por exemplo, imagina eu dar uma ideia para você seguinte: quer saber, isso aqui só vale para quem não casou, tá? Para quem já casou não faça isso. Mas você que não se casou ainda, quer saber com quem você vai se casar? Metodologia científica. Vá para casa, passe antes no supermercado, compre um pacote daquele de macarrão de letrinhas. Sabe aquele pacotão desse tamanho? Leva para casa, faz uma sopa de macarrão de letrinhas, tá? Depois que tiver a sopa toda feita, tudo bonitinho lá, pegue um prato fundo, uma concha, coloque, e boiando na superfície ali do prato fundo, aparecerá o nome do seu futuro ou da sua futura esposa ou esposa, tá lá, boiando ali em cima. Essa é a ideia, tá? Quando nós trabalhamos essa questão, tem um aspecto aí que é muito importante, que é o seguinte: nós sabemos que informação codificada, ela é sempre resultado de fonte inteligente, sempre. Para finalizar, eu queria dar algo só para você pensar. O que informação codificada faz? Tem algo bem interessante. Primeiro, nós aprendemos a distinguir coisas diferentes. Vocês estão vendo? Duas formações rochosas. Essa daqui é chamada de Rocha do Elefante, fica lá nos Estados Unidos. Lá fica no Monte Rushmore, lá nos Estados Unidos também. Imagina um ET chegando aqui no mundo, depois de nós termos acabado de nos matar a todos, ou seja, não tem mais ninguém no planeta Terra, vem um ET visitar o planeta, não tem vida nenhuma mais no planeta, nada, nem bactéria sobrou. Os caras começam a andar por aqui, de repente eles olham o Monte Rushmore. Qual seria a conclusão que eles chegariam a respeito do nosso planeta? Eu acho que eles iam falar assim: rapaz, não é fascinante o que a erosão do vento e da chuva faz? Por que eles não chegariam à conclusão que aquilo é erosão do vento e da chuva? Por quê? Devido ao grau de complexidade que a coisa tem. O grau de complexidade de erosão do vento e da chuva não faz isso, faz aquilo ali, ó. Então, só para fechar então, vamos pegar algumas coisas que têm um grau de complexidade muito interessante para a gente poder trabalhar. Tem um negocinho bem interessante chamado salmonela. É muito legal, espero que você não tenha tido nenhum contato específico com ela, mas assim, é bem interessante a gente poder estudar.
Eu até brinco com o pessoal, porque eu acho legal a ideia, só vou passar para você entender rapidinho. Se eu pegar esse copinho de água aqui, lembra que onde tem água, se não for o caso, já tomei um, então vai ser um problema, mas de qualquer forma, se eu pegar esse copinho de água aqui, e colocar uma salmonela aqui dentro, só uma, olha só, um copinho, esse aqui é de 300 ml, colocar uma salmonela aqui dentro, viva, perfeitamente funcional, você bebe, por que não? Mas é uma salmonela só, quem garante que na primeiro gole você já vai beber a salmonela? Não é interessante que quando a gente trata de heresia, a gente não liga muito, por ser uma heresiazinha só, né? Toma cuidado, viu? Uma heresia pode te dar uma dor de barriga violenta depois, no inferno. Eu estou falando sério. Lá no céu não vai ter esse tipo de coisa, né? Você sabe disso. Parar e pensar um pouquinho na salmonela. A salmonela tem um motorzinho muito interessante, que é o motor proteico, aquele que vocês estão vendo ali, ó. Tem umas características espetaculares. Esse motorzinho é formado por 40 proteínas específicas. 10 delas existem também num outro motor. 30 partes são só desse motorzinho mesmo. É uma coisa espetacular o motorzinho da salmonela. Algumas coisas que nós aprendemos a respeito desse pequeno motor, nós fomos estudando, foi o seguinte, que o motorzinho da salmonela ele é tão pequenininho, mas tão pequenininho, que num fio de cabelo, que tem um furinho dentro dele, nessa área do furinho, daria para a gente colocar 8 milhões desses motorzinhos um do lado do outro. Tá? Isso é na área de um furinho de fio de cabelo. A rotação desse negócio que é uma coisa impressionante também. A rotação máxima pode chegar a 100 mil RPMs. 100 mil rotações por minuto. O que nós descobrimos a respeito desse motorzinho também, que é algo fascinante, ele é movido a prótons, tá? E ele precisa só de 1/4 de volta para começar a girar no sentido oposto. Ele está assim, ó. Você fala, nossa, aqui que deu uma falha. Não, ele virou, agora está no reverso. É espetacular esse motorzinho. Agora que entra a parte legal da coisa. Dentro da salmonela, existe um sistema codificado que gera proteínas e ela vai produzindo um tipo de proteína específico que vai ter uma função específica e tem que ser produzido na quantidade certa e no lugar certo. Daí um outro tipo de proteína que vai ser acoplado a esse, um outro terceiro que vai ser acoplado àquele. Lá dentro vai ter que produzir um outro sisteminha de proteínas que vai produzir aquele negocinho. Depois isso aí é a casquinha do motor, tá? Ela cria uma broquinha. Coloca os pinos de sustentação, gira o motorzinho, a broquinha perfura a membrana celular em outro tipo de proteína, faz literalmente os anéis de vedação, para não ter infiltração na salmonela, isso é óbvio. Daí você tem um pedacinho aqui que você está vendo, é um molde lá na frente que vai colocando toda essa estrutura, que é extremamente rígida, no sentido de bem acoplada, mas não quebra, o negócio é flexível, rígido no sentido de você não conseguir esfarelar em pedacinhos. Na ponta disso aqui é colocado um molde com 5 proteínas específicas, ele vai passando aqui por dentro proteínas que têm uma característica tridimensional específica que é montada ao redor daquele molde. Agora, esse é um problema sério. Pergunta, qual parte do motor da salmonela teria surgido primeiro? Essa é uma boa pergunta. Qual parte do motor teria surgido primeiro? O primeiro foi o eixo. Mas o eixo sem o resto do motor não serve para nada. Seria eliminado pela seleção estabilizadora. Mas então surgiu qual parte? O motor da salmonela cria um problema seríssimo, que é o seguinte: só existe uma possibilidade, só uma, de explicar a sua existência. Qual? Ele foi criado. Que se uma parte estiver faltando, ele não funciona. Não funcionando, seleção natural elimina. Esse motorzinho, o que tem dado de dor de cabeça para os naturalistas, porque um tempo atrás o pessoal disse o seguinte: não, mas nós temos 2 tipos, tem o motorzinho da salmonela, tem um outro motorzinho que é o sistema de secreção, o T3SS, tá? Parece uma agulhinha. Está vendo que a parte da base, aqui tem a base aqui assim, ó, praticamente é bem parecido. Pessoal, tá vendo? Esse daqui era o mais simples, complexidade menor, com o passar do tempo evoluiu nesse daqui. Eu coloquei só algumas publicações científicas ali, todas elas mostram que isso não é verdade. Foi do complexo para o simples e não o contrário. Do complexo para o simples.
Para encerrar, aí é que vem o probleminha. Darwin disse o seguinte no seu livro A Origem das Espécies, primeira edição, página 189. Se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo, como é o caso do motor da salmonela, o qual não pudesse ter sido formado por meio de numerosas, sucessivas, pequenas modificações, que é o caso do motor da salmonela, minha teoria se tornaria um fracasso absoluto. E é justamente o que a teoria dele é. Um fracasso absoluto. Ele disse isso. Não fomos nós que dissemos. Está escrito no livro dele. Basta examinar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, de uma forma bem específica, é que a informação codificada, até onde nós conhecemos, ela é proveniente de uma fonte inteligente. Termino fazendo uma proposta bem simples para você. Bem simples. Eu gosto de fazer na universidade, porque é bem legal. Fazer uma aposta santa, pode ser? Não precisa jogar na Mega Sena, não. Isso é uma aposta santa. Funciona da seguinte forma. Eu vou pegar 6 dadinhos, esse dadinho comum que a gente gosta de brincar, tá? E eu vou dar esses 6 dadinhos para vocês e a proposta vai ser a seguinte. Quem quiser jogar, pode jogar, funciona bem legal. Nós vamos pegar, por exemplo, naquela mesa, você vai ter que jogar os dadinhos pelo menos a 1 metro de altura, tá? Acima da mesa. Se os dadinhos caírem, todos eles empilhados certinho, um sobre o outro, com apenas o número 6 virado para o mesmo lado. Então, 6 dadinhos com o número 6 virado para o mesmo lado. Tá? Você leva um carro de presente. Se isso não acontecer, você dá 10 centavos para a igreja. Quer jogar? O que você acha? Lá na universidade não fala 10 centavos para a igreja, obviamente, né? Fala, deixa 10 centavos comigo. É interessante que o pessoal que trabalha na área de probabilidade estatística, ninguém quer jogar comigo. Fala, não sou louco. Antes de eu ganhar um carro, você vai ter, no mínimo, eu teria que ter vendido o Brasil para você. Fala, já fizeram isso. Como é que funciona a coisa? Não para mim, fizeram isso por mim, venderam o Brasil para alguém aí. Ou seja, como é que funciona esse negócio? Pessoal, 6 dadinhos caindo com o número 6 do mesmo lado. As pessoas falam, isso é loucura. Totalmente loucura. Pare e pensa. Dentro da sua célula tem vários fragmentos pequenininhos do nosso DNA. Se juntarmos todos esses fragmentos, daria uma linha fininha de mais ou menos 2,10 metros de altura. O diâmetro desse negocinho é de 2 nanômetros. Ou seja, você pegar uma régua milimetrada, pegue 1 milímetro, divida-o em 1000 pedacinhos, 1 milímetro, pegue 1, isso é um micrômetro. Agora você vai pegar esse 1 micrômetro e dividi-lo em 1000 pedacinhos, isso é 1 nanômetro. Então, a espessura do fiozinho é de 2 milionésimos de 1 milímetro. Tá? Nesse fiozinho de 2,10 metros de altura, fala nisso, se eu pegar todo o DNA que está dentro do seu corpo e literalmente pegar tudo isso aí, colocar um na pontinha do outro, daria para fazer uma linha fininha que iria daqui até a Lua, que está a 384 mil quilômetros de distância, tá? Daria para fazer uma linha fininha, indo daqui até lá, 550 mil vezes. Essa é a informação genética que está guardada dentro do seu corpo. Tá? Dentro de cada um desses fiozinhos de mais ou menos 2,10 metros de altura, existem 3 bilhões 164 milhões e 700 mil letrinhas genéticas. Você acredita que tem gente que acredita que isso foi por acaso? Eu fiz matemática e estatística. É parte dos meus estudos. É um absurdo, é um insulto à lógica e ao raciocínio apresentar coisas desse jeito. Não faz sentido. 6 dadinhos seria impossível, um negócio assim é mirabolante. 3 bilhões 164 milhões e 700 mil letrinhas na mesma direção, tudo certinho, fruto do acaso. Mas isso aí demorou milhões de anos. Tá bom, continua jogando os dadinhos. Vamos ver onde é que você vai chegar. Hoje à noite a gente vai trabalhar pensando em 2 áreas. A questão da biodiversidade, tá? Formas de vida que tem por aí. E a gente vai falar um pouquinho do universo, que é algo espetacular,
E a gente precisa parar e aprender um pouquinho a respeito disso. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.